Fala pessoal, tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos aqui a esse canal de saúde vascular. Meu nome é Ítalo Abreu, eu sou cirurgião vascular e angiologista e cirurgião endovascular. Vamos falar de um assunto interessante que é a capilarização, a formação de novos vasos, a angiogênese, o que isso é importante e como a gente, na nossa vida, consegue fazer coisas que melhoram a angiogênese e os benefícios dela para a nossa saúde. Fica aqui ligado nesse vídeo que eu vou te mostrar os benefícios da angiogênese e como você pode fazer coisas no seu dia a dia para melhorar isso, a angiogênese, e prevenir infarto e doenças, assim como melhorar a performance do seu exercício e nas suas atividades físicas aí, nas competições também, para quem está procurando isso aí. Fica com a gente até o final, que eu vou te dizer os modelos de treino e os benefícios, junto com a ciência, que trazem, né, aí na nossa realidade do dia a dia. Bom, o que é angiogênese? Vamos lembrar primeiro como é que funciona ali os capilares, né? Os capilares das veias, a gente lembra que o fluxo da veia ele é inverso, ele é contra a gravidade, ele é subindo ali, né? E a gravidade está para baixo. Os capilares, elas arteríolos, os pequenos arteríolos, elas seguem o fluxo da artéria, que o fluxo da artéria é como aquele fluxo que sai do coração para os tecidos, e ele é a favor ali da gravidade. Então as arteríolas, elas se formam, elas vão se formando pequenos capilares no nosso corpo. Então, por exemplo, paciente que tem um infarto, paciente que tem doença arterial periférica, é muito importante que esse paciente tenha uma angiogênese para melhorar essa condição dele, dessa falta de sangue nesse órgão, por exemplo, e formar novos capilares para que tenha esse benefício. Nos pacientes saudáveis, que não tem nenhum grande problema, nenhuma grande comorbidade, a angiogênese também é muito importante, porque a angiogênese ela vai dar mais resistência para esse futuro atleta ou para esse atleta amador que vai ter esse grande benefício aí na vida dele. E como melhorar essa angiogênese, né? O que o atleta deve fazer, ou o que o paciente que tem ali, por exemplo, uma comorbidade maior, o que ele pode fazer para melhorar isso, como doença arterial periférica, ou ele teve um infarto. A doença arterial periférica nada mais é do que uma obstrução na artéria, ou seja, a gente tem aquelas placas que elas se formam ou decorrente da idade, ou decorrente do diabetes, ou o paciente tem um colesterol alterado, principalmente o LDL. Lembrando que o LDL hoje, a gente tem uma nova diretriz brasileira e europeia, que coloca a margem do LDL ali, que ele tem que ser menor que 115 hoje. Então, voltando para a angiogênese. A gente sabe que os melhores treinos para angiogênese são aqueles treinos ali na zona Z2, que é quando a nossa frequência ali, né, do coração máximo, ela está em torno ali de 60% a 70%. Então a gente vê aquele vermelhinho ali nos nossos relógios. Para o paciente que é sadio, esse treino é um dos melhores treinos para melhorar a angiogênese. Então a ciência nos mostrou isso, a gente vai deixar aqui embaixo algumas meta-análises e alguns artigos científicos que comprovam que o benefício desse treino mais longo, principalmente intercalado, tem um benefício maior na angiogênese aí desses atletas, né, e esse grande benefício. A angiogênese, como eu falei, é a nova formação ali de novos capilares. Então, é importante falar que o treino moderado, que não chega nessas zonas ali Z2, o treino ali contínuo, ele não tem um grande benefício para a angiogênese. Então, treinar leve não vai ter um benefício na angiogênese. Lógico que o paciente que tem grande fator de risco, infarto, AVC, doença arterial periférica, esse paciente deve ter cautela e não chegar e treinar esse treino ali um treino chegar na zona Z2 sem um acompanhamento médico, sem uma liberação de um cardiologista ou de um cirurgião vascular para fazer isso. Os pacientes sadios, sim, podem fazer esse treino mais prolongado para ter um benefício melhor da angiogênese. Então, a angiogênese é a formação de novos capilares e o maior benefício é nos treinos intercalados e aqueles treinos que a gente chama de longão, né? Os treinos ali mais de 50 minutos, mais de 1 hora. Então, os treinos intercalados a gente recomenda ali os pacientes fazerem, por exemplo, aquele treino. Pode ser 3 vezes a semana, então os treinos maiores 3 vezes a semana e os treinos ali mais curtos ali 3 vezes a semana. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde ela preconiza em média 300 minutos de atividade física, exercício físico por semana. Então a gente faz aqui a atividade física, aquilo que a gente faz no dia a dia, que a gente arruma a casa, a gente vai ali para o trabalho andando de bicicleta. E exercício físico, como a gente tem um vídeo explicando nesse canal aqui sobre isso, que é quando nossa mente está programada para fazer aquilo, a gente tem metas a cumprir, a gente tem horários ali e aquilo virou um hábito.
Então existe essa diferença. Mas 300 minutos, né, de 180 a 300 minutos é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Então, a angiogênese, para o exercício físico, o maior benefício é em relação a treinos intercalados e treinos mais longos. Esse é o que a ciência até agora nos mostrou de melhor benefício para a formação de novos capilares na angiogênese. Então é isso que a gente recomenda. E a angiogênese, a gente sabe que ela tem um benefício, como eu falei, para os dois tipos de pacientes. Pacientes são mais graves, que têm doenças e comorbidades, como os pacientes sadios ali, por exemplo, um paciente que só tem varizes, que só tem veias menores, esse paciente tem um grande benefício ali nesse modelo de treino. Agora, nesse treino, a gente tem que saber que o aeróbico é um grande campeão ali, né, desse modelo, mas a gente sabe que tem corrida, que tem bike, tem várias outras atividades que esse paciente pode fazer e não exclusivamente um tipo de exercício. Mas muito cautela os pacientes que têm algum problema de saúde para chegar nessa zona maior que a gente chama de zona Z2 e não ter um problema maior sem ter uma assistência médica. Então, lembrando, os melhores treinos para angiogênese, para a formação de novos capilares, são os treinos mais longos e os treinos intercalados. É isso que a ciência nos mostrou. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço. Fica com a gente aqui no canal, se inscreve no canal e deixa aqui sua dúvida. E foi um prazer e muito obrigado pela atenção de vocês.